Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um episódio do nosso podcast semanal. Lembrando que toda quinta-feira, pessoal, toda quinta nós temos um encontro marcado aqui. Você seja muito bem-vindo, fique muito à vontade, receba a palavra que o Senhor tem para você nesse dia. Eu espero que você já esteja sendo abençoado nos últimos episódios. Se você é novo por aqui, eu queria te dizer, tem vários episódios incríveis. É só você dar uma procurada aí, algo que você crê que vai ser bom para você, ouve. E também não te esquece de te inscrever, curtir o canal e tá toda quinta-feira recebendo algo novinho para você na sua vida. Beleza, gente? Hoje nós temos algo interessante para compartilhar. Hoje eu queria falar um pouco sobre deixar ir quem precisa ir. Ou seja, de outra forma, deixe que quem tiver que ir, vá. Ok? Muitas vezes nós tentamos reter pessoas, seja na nossa vida, se você é um líder na sua equipe. E é importante a gente entender que ninguém é nosso, né? Nós não somos donos de ninguém. E por mais que nós nos apeguemos emocionalmente, que a gente goste muito de pessoas, sempre tem pessoas que vão embora, vão sair da nossa vida, vão sair do nosso contexto, da nossa história ou da organização que a gente está, e a gente não vai ter muito o que poder fazer, ok? Então é importante a gente entender que até mesmo aquelas pessoas que nós não queremos que vão, em algum momento elas podem ir. Até mesmo os nossos filhos, eu não sei você, mas eu tenho 3 filhos e eu já me preparo para isso. Uns anos atrás, a Maíra fez aniversário, eu não lembro se foi no aniversário ou no Dia das Mães, mas em uma data comemorativa, eu comprei um presente para ela. Eu comprei um pingente de uma flecha e eu dei para ela de presente, para que ela lembrasse de que um dia os nossos 3 filhos serão enviados, porque a Bíblia diz em Provérbios que filhos são como flechas, né, na mão de um arqueiro e que são enviados, assim como uma flecha não volta, né, os nossos filhos também serão enviados. E eu gosto muito desse exemplo de Gideão. Lá em Juízes, capítulo 7, versículo 2, a gente vai ver o Senhor chamando Gideão e dizendo: é gente demais. Né? É gente demais. Talvez hoje você tenha gente demais na sua vida, opinião demais, pessoas demais se metendo na tua vida, te dizendo: olha, faz isso, não faz aquilo, vai por aqui, não vai por ali. E às vezes a gente permite que esse turbilhão de vozes, né, falem conosco, e às vezes a gente não sabe que caminho tomar. Sabe por quê? Porque às vezes é opinião demais, às vezes é gente demais. Às vezes a gente precisa ir para um lugar de silêncio para ouvir a voz de Deus e dizer: Deus, que decisão preciso tomar? É direita, é esquerda, é por aqui ou por ali? Mas Deus vai falar para Gideão: é gente demais. E ele continua dizendo: pode ser que vocês se gloriem contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Então, no contexto aqui dessa história, Deus quer livrar o povo dele dos midianitas, né? Eles estão sendo atacados pelos midianitas, 7 anos de sendo usurpados, sendo roubados pelos inimigos, e agora Deus quer levantar um líder libertador, que é Gideão, para derrotar o inimigo, para acabar esse período, né, de perdas. Porém, Gideão começa com um exército numeroso. E Deus fala: olha, é gente demais. Você não precisa de toda essa galera, de toda essa turma, para você fazer aquilo que eu te chamei para fazer. E muitas vezes a gente está achando que a gente precisa de mais ferramentas. Ou às vezes a gente acha que a gente precisa de mais pessoas. Às vezes a gente acha que a gente precisa de mais recursos. Às vezes a gente acha que a gente precisa de mais sabedoria, inteligência, que falta muitas coisas para a gente poder cumprir a vontade de Deus. E a verdade, querido, é que pouco é necessário. Às vezes a gente não precisa de todas aquelas pessoas que a gente acha que a gente precisa para cumprir, né, a chamada de Deus ou a vontade de Deus. E eu realmente creio que tem um princípio aqui. Aqui em Juízes 7, quando Deus diz é gente demais, eu acho que o princípio é que Deus ele vai fazer a sua obra com quantos ele quer fazer a obra. Muitas vezes a gente tem um engano e a gente acha que algo só é grandioso se for algo numeroso. E eu quero te falar, nem sempre algo grandioso vai ser algo numeroso, né? Nem sempre vai ser algo de multidões ou algo de muita gente. Talvez Deus te chamou para fazer algo com poucos, né? Às vezes Deus te chamou algo para fazer com alguns, mas esses alguns estão imbuídos, estão focados, estão apaixonados, estão entregues.
né? E é muito importante a gente avaliar e a gente perguntar para Deus, Deus, qual é de fato o meu chamado? Será que eu tenho um chamado para multidões ou será que eu tenho um chamado para influência? Ou será que eu tenho um chamado para poucos, mas com esses poucos eu vou focar aqui nesses poucos, nós vamos ter uma qualidade tão grande que algo também grandioso vai acontecer mesmo com poucos. É interessante porque Deus ele vai chamar Gideão e vai dizer, é gente demais. Você não precisa desse exército tão numeroso, você não precisa de tanta gente. Então pare de ficar frustrado, porque às vezes a gente está frustrado como líderes, como pastores, como talvez você seja um empresário, um empreendedor, e às vezes você olha para sua organização e você diz, cara, minha organização ainda é tão pequena, mas espera aí, a minha organização ela está cumprindo o propósito? Ou será que eu estou só com os olhos, com o foco no crescimento numérico ou no tamanho que eu vou me tornar? E será que eu estou de olho no meu ego ou será que eu de fato estou de olho no propósito? Isso é uma pergunta que todo líder precisa se fazer. Sabe, porque é importante você entender que quantidade não é sinônimo de qualidade. Ao mesmo tempo que um número grande de pessoas em um lugar também não significa que aquele lugar não tenha qualidade, né? A pergunta é, eu estou cumprindo o meu propósito com aquilo que Deus me entregou e eu estou respondendo de forma fiel a Ele, com aquilo que Ele me chamou para fazer ou não? E talvez Deus te chamou para ser um líder de multidões, a tua organização ser uma organização muito grande. Legal, mas talvez Deus te chamou para ser uma organização pequena e você vai ser fiel com o pouco que Deus te deu. Né? E a gente precisa ser maduro e alargar a nossa visão para que a gente não caminhe de forma frustrada. Eu tenho entendido que existem líderes que enfrentam a numerofobia. Eles têm medo dos números. Eles não querem pegar um relatório porque eles não querem encarar os números porque eles acham que seus números são pequenos, então eles não querem ver os números. E tem outros que enfrentam a numerolatria. E a numerolatria é a idolatria aos números, ou seja, eles vivem a sua organização em função de metas, números, crescimento, avanço e às vezes esquecem de viver o propósito. E às vezes esquecem do porquê eu faço o que eu faço. Por que a minha organização existe? Por que a gente acorda toda manhã e reúne gente, ensina, lidera e faz acontecer? Qual é o propósito do que eu estou fazendo? E hoje o meu convite nesse podcast é você se perguntar, peraí, será que estou num momento de realmente deixar a gente ir, de ressignificar o meu negócio, ressignificar a minha organização e de fato focar naquilo que eu preciso focar? Ou será que eu estou enfrentando a numerofobia ou enfrentando a numerolatria, né? Números são indicadores importantes, isso é necessário você entender, mas nós não podemos viver em função deles, ok? Então, você ter um relatório, você encarar um relatório de frente, avaliar o seu relatório de números, é algo bom, é algo que vai te ajudar, mas isso não pode gerar para você nem medo e nem dependência. Relatórios precisam ser relatórios, indicadores. Espera aí, a minha organização está indo num lugar bom, está tendo um crescimento saudável, a cultura está sendo estabelecida, a gente está cumprindo o propósito, legal, vamos seguir em frente. Não. A gente precisa agora parar o crescimento, e eu já precisei fazer isso na Link algumas vezes, vamos dar uma segurada, vamos puxar o freio de mão, vamos parar um pouquinho o crescimento, porque aqui a organização começou a perder cultura, começou a perder propósito, então é melhor a gente parar de crescer para que a gente volte para aquele lugar do começo, onde Deus nos disse quem nós éramos. E Deus nos foi claro que era aquilo que a gente precisava fazer. Se é preciso parar um ano e ficar estancado no crescimento, eu prefiro do que eu continuar crescendo, e a igreja começar a se perder no propósito. Em função da sede pelo crescimento, ou a sede por ter aplausos de homens, ou pela sede de ter ego inflado. Você entende o que eu estou falando? Nos últimos anos de Link, eu precisei aprender também a deixar pessoas irem embora. Às vezes eu precisei deixar pessoas irem embora porque estavam sendo enviadas para missões, né? Estavam sendo enviadas para nações, mas outras simplesmente porque não se encaixavam na visão da igreja ou na cultura que Deus nos deu. E nós não estamos dispostos a abrir mão da cultura que Deus estabeleceu para nós em função de pessoas que não querem abraçar a cultura e a visão. E às vezes essas pessoas vão precisar ir.
E talvez na tua organização você esteja enfrentando problemas com pessoas que elas simplesmente não estão afim de abraçar a visão que Deus te deu. E se você é o líder, eu quero te dizer, Deus te deu uma visão. Porque se Deus não tivesse te dado uma visão, ele tinha botado aquela outra pessoa no teu lugar. Mas se Deus botou você, então a visão está com você, a cultura está com você e também a responsabilidade de manter isso funcionando de uma forma saudável também está com você. Ok? E é importante a gente entender isso. Um dos piores caminhos para um líder tomar é querer agregar todo mundo. Tem muitos líderes que querem agregar todo mundo, cara. E deixa eu te dar uma chave aqui. Líder que quer agregar todo mundo, pessoal, termina no final, não com uma organização, mas com uma colcha de retalhos. Sabe por quê? Porque é o fulaninho lá do setor A que acha que tem que ser feito de uma forma. É o ciclano do setor B que acha que tem que ser feita de outra forma. É o ciclano do setor C que acha que tem que ser conduzido de uma outra forma. E no final das contas, a sua organização se tornou uma colcha de retalho de várias visões que estão fingindo que estão indo para o mesmo lugar, mas na verdade não estão indo. E você como líder precisa enxergar isso. Porque muitas vezes nós como líderes não confrontamos pessoas, não temos conversas difíceis, porque nós queremos crescer. E querer crescer é algo bom, mas a preço de que você quer crescer? Se você está disposto a crescer a preço de perder a visão e a cultura da tua organização, se crescer para você é o mais importante, segue em frente. Agora, se você entendeu que mais importante do que o crescer é o propósito, então você precisa começar como líder a defender a visão e a cultura da tua organização. Porque Deus entregou para você isso. Líderes que nunca confrontam ninguém, geralmente têm medo de perder pessoas. E pelo medo de perder pessoas, acabam agregando. E lá no final você vai ter um monte de ideia, um monte de gente com um monte de vertente, às vezes se for uma igreja, vertente teológica, se for uma organização, um monte de achismo e ideia, no mesmo lugar e que não vão estar contribuindo para a unidade da organização. Pelo contrário, na Bíblia a gente vai ver que ou nós falamos a mesma língua e caminhamos em unidade, ou nos tornaremos como a Torre de Babel. Você lembra da Torre de Babel, lá de Gênesis? É muito interessante a Torre de Babel, porque o desejo deles era tornar o seu nome famoso. Era fazer algo grandioso para que eles se tornassem famosos. E em nenhum momento Deus me chamou para ser famoso. Eu não sei você, mas o meu chamado não é ser famoso. Se eu me tornar famoso, é consequência do trabalho e da influência que Deus me entregou. Mas o meu alvo nunca foi esse, nunca será. A vontade deles de se tornarem conhecidos e deixarem seus nomes conhecidos geraram com que o próprio Deus confundisse as línguas. E Babel vai se tornar um lugar onde eles não se entendem, onde ninguém consegue se entender e se compreender, porque eles estão com o desejo no coração errado. E todas as vezes que existem pessoas que estão falando línguas diferentes numa mesma organização, e o fulano fala A, o ciclano fala B, você vai ter ali uma ideia de Babel. E Babel, em algum momento, esse crescimento ele vai estancar, porque não é um crescimento saudável. Jesus ele foi muito enfático quando ele disse: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Né? Isso é um princípio. Ou eu estou ajuntando, ou eu estou espalhando. Não tem meio termo. Ou eu estou com a cultura da organização, ou eu estou submisso à minha liderança, ou eu estou de fato abraçando a visão da organização que eu estou, ou de alguma forma eu vou estar me rebelando contra ela. Eu vou estar espalhando, eu vou estar fazendo fofoca, eu vou estar no disse-me-disse, eu vou estar, eu acho que meu líder falou, vacilou aqui, eu acho que não é bem assim, eu acho que é por ali, eu acho que não é assim. Né? Então é importante você entender, ou eu agrego, ou eu dissipo. Ou eu estou agregando para a minha organização, ou eu estou dissipando na minha organização. Foi isso que Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim. No reino de Deus não existe neutralidade. E isso é importante você entender. Ou eu estou por Cristo, ou eu estou contra Cristo. Ou eu estou juntando com Ele, ou eu estou espalhando dele. Como líderes, é nossa responsabilidade identificar quem ajunta e quem espalha.
É nossa responsabilidade identificar quem é trigo, quem é joio. É nossa responsabilidade identificar quem é ovelha, quem é bode. Ok? E quando identificamos, precisamos ter conversas chave sobre essas questões. E trazer luz, trazer verdade, dizer, irmão, olha só, eu estou sentindo que a gente está falando A aqui na organização e lá no setor B você está falando Z. A gente precisa alinhar a nossa língua, porque senão a gente vai estar andando em rebeldia, em desunidade, né? E o alvo não é esse. Muitas vezes na nossa geração existem muitas pessoas que querem dar piteco, querem falar como deve ser, elas só não querem fazer. Elas só não querem o peso da responsabilidade de abraçar e botar a mão no arado, não olhar mais para trás e fazer acontecer. Porque dar opinião é fácil. Né? Nessa geração que nós estamos, inclusive aqui no YouTube, no Spotify, seja o canal que você estiver, não sei, Apple Music, não sei, Amazon, no canal que você estiver, na maioria das plataformas hoje existe a opção de comentários, a opção de nós darmos opinião, e nós estamos num tempo de muitas opiniões, e claro, opiniões são sempre bem-vindas, ideias são sempre bem-vindas, mas do momento em que eu dou a minha ideia e o meu líder diz, não, obrigado pela tua ideia, mas nós não vamos fazer. Eu preciso ser submisso para dizer, amém, então, ok, vamos fazer da forma do meu líder. Mas na maioria das vezes as pessoas querem que a sua ideia seja implantada. Você já viu isso? E nós como líderes, eu não sei se você é um líder ou não, e aqui eu falo para os dois, para líderes e não líderes, mas se você é um líder, o teu papel é defender a visão que Deus te deu e a cultura que Deus te deu, e você que talvez não seja líder e está seguindo uma visão, e está seguindo uma liderança, você também precisa abraçar a visão. E sim, você vai trazer a sua ideia, e sim, você vai expor aquilo que você acredita, mas se for diferente da sua liderança, é tua responsabilidade alinhar o teu coração à tua liderança e não o contrário. Ok? Isso é chave. Foram os discípulos que se alinharam a Jesus. Sou eu que tenho que alinhar a minha vida à palavra de Deus. A palavra de Deus não vai se alinhar a mim. Jesus não vai se alinhar a mim. O meu líder não vai se alinhar a mim. Sou eu que me alinho a ele. Ok? E eu sei que isso é óbvio, mas hoje o óbvio precisa ser dito. Aqui em Juízes capítulo 7, verso 5, para a gente encerrar, a gente vai ver Deus falando ainda com Gideão mais uma vez, e ele vai falar, olha, aqueles que beberem água como cachorros, esses serão os 300 escolhidos, você separa eles. Né? Lamber a água como cachorros. E lamber a água como cachorros, e a gente vai ver aqui um processo em que no início eram 32 mil homens, agora só sobraram 300. Deus foi diminuindo o exército até que só ficaram 300. Ou seja, Deus falou, vai deixando ir, vai deixando ir, vai deixando ir, até que fiquem só 300 que bebam como cachorros. Por que beber como cachorro? E quando a gente vai ver, o cachorro é o melhor amigo do homem, a gente sabe disso, cachorros têm muitas qualidades. E algumas delas eu elenquei aqui, é a humildade. Né? Um gato, geralmente você vai ver, o gato ele é meio independente. Né? O gato, não sei quem aqui cria gato, não sei quem aí é pai de pet. Não sei quem aqui cria gato, mas gatos são mais independentes. Você deixa o gato ali sem comer, mano, o bicho vai dar um jeito, ele vai encontrar barata, ele vai se virar, ele é independente, o coração dele é independente. O coração do cachorro já é mais dependente. Você deixa o cachorro com fome, o bicho vai morrer de fome, velho. Porque ele depende de você. E quando eu estou falando de dependência, eu não estou falando no sentido de dependência emocional. Eu estou falando de ter um coração que decide se conectar a outros corações. Né? O cachorro, ele é humilde. Né? Eu vou parar de fazer a comparação aqui gato-cachorro, tá? Mas eu quero falar um pouco mais de cachorro. E o cachorro, ele tem essa humildade, ele vai apontar para essa submissão ao dono. Né? Ele vai apontar para essa obediência, essa lealdade. Eu não sei se você já viu, eu já vi vários vídeos de cachorros que são cachorros de mendigos na rua. E você vai ver, cara, o mendigo às vezes não tem muito o que dar pro cachorro, mas ele é leal, ele é fiel. Se o mendigo está embaixo da ponte, o cachorro vai estar com ele. Se o mendigo vai para uma outra rua, o cachorro vai com ele. Às vezes, infelizmente, a gente vai ver situações muito difíceis, né? De uma pessoa que está morrendo e o cachorro está lá, porque ele é fiel, ele é leal. Né? E como eu já disse, o cachorro é o melhor amigo do homem, ele tem essa qualidade de alguém que decide ser amigo do seu líder. Mesmo que o líder esteja passando por um tempo de dificuldade, um tempo de luta, ele está ali, não, eu não abro mão do meu líder, eu não abro mão, porque Deus colocou essa pessoa na minha vida. Né? E eu amo esse texto, e eu quero encerrar esse podcast dizendo, cara, se você precisar deixar como líder alguém ir, porque essa pessoa não quer abraçar a visão, a cultura, deixa ela ir. Né? Agora, faça o possível e o impossível para que essa pessoa abrace a visão, mas se ela não abraçar,
se ela não estiver disposta a abrir mão dos seus achismos, das suas ideias, cara, talvez você precise deixá-la ir. Né? O próprio Jesus, em dado momento, disse, quando alguns começaram a deixá-lo, e alguns começaram a dizer, o teu ensino é difícil demais, o teu ensino é muito complicado, é muito difícil, né? E pessoas começaram a abandonar Jesus. E Jesus vira para os seus discípulos e fala, e vocês também querem ir? Jesus não fica lutando para tentar agregar a gente uma coxa de retalhos. Jesus não quer coxa de retalhos. Ele escolheu os 12, ele falou, cara, são só 12. São esses 12 que vão comigo até o fim. E ainda assim um o traiu. E ainda assim Pedro negou. E ainda assim os 12 se dissiparam para depois se unir de novo quando Jesus morre na cruz. Mas o fato é que Jesus amou os 12 até o fim e fez de tudo para que eles ficassem. Mas em determinado momento ele fez uma pergunta muito chave. Ele disse, vocês também querem ir? Ou seja, cara, eu não posso prender ninguém. Eu não posso obrigar vocês a andarem comigo, a me amarem. Eu quero muito que vocês permaneçam, mas se vocês quiserem ir, vocês podem ir. E a resposta de Pedro, e eu acho que Pedro lhe respondeu pelos outros, ele disse de uma forma muito óbvia, e eu amo esse texto, ele disse, Jesus, para quem iremos? Né? Ou seja, a quem vamos seguir se só tu tens as palavras de vida eterna? Ou se tu tens as palavras de vida eterna? Né? Ele entendeu que eles não estavam caminhando pela multidão, pelo crescimento, né, para tornar o nome deles conhecido. Eles estavam caminhando porque eles encontraram aquele que tinha as palavras de vida eterna. Nunca foi sobre multidões, nunca foi sobre quantidade, sempre foi sobre propósito, sobre caminhar com aquele que tem as palavras de vida eterna. Que Deus te abençoe. Eu espero que esse podcast tenha te incendiado. Eu espero que esse podcast tenha te animado, seja você líder, seja não líder. E lembrando, semana que vem temos mais um encontro marcado, quinta-feira, aqui conosco no nosso bate-papo semanal. Deus abençoe e até lá.